enfim, eu queria saber se o seu planejamento no início do ano, ele foi feito todo em função dessa decisão, assim, pensando fisicamente, tecnicamente, e ainda um pouquinho entrando nessa questão do Blue, assim, qual é a importância desse título, logo nesse início, assim, você que terminou o ano com um título, seu primeiro título no profissional, e agora já começa 2025, digamos, com o pé direito? Então, a pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores, né? A pré-temporada se viu condicionada pela final e tivemos 3 semanas para preparar. Suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com um risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão numa forma física ótima. Hoje a gente viu escorrendo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá agora uma tranquilidade também, porque temos o Carioca e eu não preciso sobrecarregar os jogadores nos próximos jogos, né? Porque temos jogo quarta, jogo domingo, e eu posso, com o elenco que eu tenho na mão, eu posso ir trocando jogadores e dando minutos para que eles possam manter a forma física até chegar ao brasileiro em perfeitas condições e no melhor momento. É claro que existe uma curva durante toda a temporada, mas está muito bem planejado. Eu confio totalmente no meu preparador físico e na comissão. E por outro lado, sobre o título, não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno. Poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. E tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais, e as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. Obrigado. Felipe, Monique Danello, TNT Esportes, parabéns pelo título. O jogo de hoje foi decidido mais uma vez pelo Bruno Henrique, que é um cara que sempre gostou muito de fazer gols em clássico desde quando você estava em campo com ele. E o Bruno é um cara que se reinventou ao longo desses últimos anos, né? Ele é um dos poucos remanescentes daquela geração de 2019 e ele vai se reinventando a cada temporada. Hoje ele e o Arrasca se tornam os 2 jogadores mais vencedores desse clube, superando ídolos como o Zico em número de títulos. Eu queria que você falasse sobre a importância de ainda tê-lo no teu elenco e mais uma vez ele decidindo um clássico como o de hoje. Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe em todo momento. Ele corre o tempo todo para a equipe, né? Desde que eu cheguei aqui, o Bruno Henrique teve alguns episódios de aquela expulsão, depois eu acho que ele já tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma, se eu não me engano, né? E eu falei pro meu auxiliar antes do jogo, eu falei assim, decisão é para os grandes. E o Bruno Henrique ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Jogador, como você falou, com mais títulos, ele e o Arrascaeta da história do Flamengo, não é pouco. Mas o que mais me impressiona é que eles não perdem a fome de títulos, não perdem a ambição. Eles se irritam quando as coisas não saem do jeito que eles imaginam para ser campeão. São os que mais choram quando perdem e os que mais se importam em vestir essa camiseta. Então é muito fácil treiná-los, é muito fácil liderá-los e espero que esse número possa aumentar ainda mais. Felipe, o que mais impressiona a gente também acompanhando esse seu começo meteórico como treinador é também a forma como os jogadores falam de você e o quanto você transmite essa vontade para eles. E é intenso demais, né? Dá para ver também que você é muito intenso ali na comemoração. Acabou que você tomou um carrinho ali, não sei nem o que aconteceu do Matheus Gonçalves, e essa intensidade, eles falam muito, né? Sempre destacam muito o fato de você ser muito intenso e sempre cobrar. Como é que tem sido
essa tua carreira e esse teu momento com esses jogadores? Porque dá para ver que você tem uma conexão muito forte e eles também sentem muito essa tua conexão e intensidade. E queria aproveitar também porque a nota saiu na sexta-feira e acabou que a gente não conseguiu falar. Só para você, se puder explicar rapidamente sobre o Alcaraz, porque falaram que você teve um papo com ele que foi determinante para esse empréstimo, e aí seria bom também ouvir de você. Obrigada. Ok. Essa conexão que eu tenho com eles, provavelmente eu jamais terei em outro lugar, porque ou em outro clube, ou em outro momento, ou em outros anos aqui mesmo no Flamengo, porque desses jogadores que estão aí, acho que são 27, se eu não me engano, mais o Pedro e o Vinha que ficaram lá, eu joguei com todos menos com 5. Então, o treinador tem essa vantagem, né, esse privilégio. Eu conheço esse vestiário, eu conheço o que se fala aí dentro. Eu conheço quando eles também dão risada de mim lá dentro. Quando eles ou falam mal de mim, eu conheço tudo. Eu vivi no meio deles, eu ri, eu chorei junto com eles. E eu parto com vantagem nesse quesito. E o que eu mais me sinto orgulhoso é que eles compram e eles acreditam no que eu falo 100%. Tudo o que eu peço para eles, eles fazem. Tudo. Também é verdade que eu sou o maior responsável, o máximo responsável. Se as coisas derem errado, será culpa minha. E eles sabem disso e eles compram muita ideia. Agora, é um grupo altíssimo nível. Os jogadores que tem ali dentro, dificilmente veremos, acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então, é um privilégio e um orgulho muito grande de liderar. Sobre o Alcaraz, e aí permita-me estender bastante nesse assunto, porque eu li bastante ontem sobre isso, chegaram muitas coisas até mim. E já vou falar do Alcaraz, mas também já coloco outros jogadores que também acabaram saindo, como o caso do Fabrício Bruno, ou mesmo o Davi e o Carlinhos e todos eles, né? Então, eu também coloco o Lohan no meio, que também eu sou muito questionado por ele. Primeiro, para começar, dizer como eu trabalho. Eu olho, me fixo nos pequenos detalhes, em tudo, exatamente tudo o que o jogador me apresenta durante o dia dele quando está trabalhando comigo. Já seja, se ele chega no horário, se ele se esforça no aquecimento, se ele é líder, ou se ele é um líder silencioso, se ele brinca no treino, se ele leva a sério, se ele presta atenção no vídeo. Absolutamente tudo. Se ele se interessa pela fase ofensiva, pela fase defensiva, se ele quer aprender, se ele tem vontade, se ele tem ambição, com quem ele se dá bem, com quem ele não se dá tão bem, com quem são as relações, eu olho absolutamente tudo, de todos eles. E, por que eu falo isso? Porque quando eu falei com o Boto, e a minha relação com o Boto é uma coisa espetacular, porque ele entende perfeitamente o que eu sinto como treinador, porque ele já foi treinador, e nós temos uma sintonia muito grande. Então, quando a gente se conheceu, dia 23 de dezembro, lá em Portugal, a gente falou de todos os jogadores, todos eles, todos. Falamos do Lohan, do Davi, do Fabrício, do Arrascaeta, do Gerson, de todos eles. E eu falei quais que estavam bem, quais que não estavam tão bem, e também expus a ele a minha preocupação em relação ao Alcaraz. Porque o Alcaraz foi uma contratação muito cara. E é meu dever como treinador tirar o melhor rendimento dele. É o meu dever como treinador tirar o melhor rendimento do Lohan e o melhor rendimento do Arrascaeta e de todos eles. Ok, por que eu digo isso? Porque nós podemos falar do Alcaraz do mesmo jeito que falo do Plata. Quando eu cheguei aqui, os dois estavam no banco de reservas. E cada vez que o Plata ia para jogar, já seja na ponta direita, no ataque, na meia, na ponta esquerda, ele potencializava o time, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava tão bem, e eu falava com ele. E ele falava, não, eu sei que eu não estou bem, eu vou melhorar, isso é uma coisa minha. E da mesma forma que eu falo com outros jogadores. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá.
Nada de graça para ninguém, nada, jamais, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Como mostrou Michael, que também estava no banco, como mostrou Everton Araújo, que era o quarto volante, improvisei antes de colocar ele, e ele falou no campo. E o Everton Araújo, o primeiro momento que ele chegou aqui, para mim, ele não se adaptava no meu modelo. E ele é fundamental para mim hoje. Então o jogador, ele fala no campo, ele compra, e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Time impressionante, time que é